um cruzeiro pelo Caribe que virou pesadelo. Esta jovem de 18 anos de Titusville morreu a bordo do Carnival Horizon e agora o FBI está entrando no caso. Bem-vinda ou bem-vindo de volta e obrigada por estar aqui. Eu sou Cassie e este é A Wicked World. Vou recontar hoje a história de uma jovem de 18 anos encontrada morta nas férias tropicais da família. E ao descobrirem, era alguém muito próximo que a havia matado. Esta é a história de Anna Kapner. Anna Marie Kapner nasceu em 13 de junho de 2007, filha de sua mãe, Heather Wright, e de seu pai, Christopher Kapner. Ela era chamada de Anna Banana e considerada animada, engraçada e extrovertida. Anna vivia cada dia com todo o seu coração. Ela amava o sol, a água, ir à praia e passear de barco. Ela amava profundamente seus irmãos e fazia questão de que eles sempre soubessem disso. Anna era brincalhona e sempre pensava nos outros. Ela adorava crianças, golfinhos, todos os tipos de música, artesanato, borboletas, Shawn Mendes, a cor azul e montar quebra-cabeças com sua mima. Anna era grande fã dos Georgia Bulldogs e sonhava em ser líder de torcida deles. Ela obteve habilitação para conduzir embarcação antes de dirigir e era certificada para mergulhar com a família. Anna iniciou na ginástica aos 2 anos e, ao crescer, passou a ajudar a ensinar ginastas mais novas. A adolescente estudava na Temple Christian School, era líder de torcida e se formaria em 2026. Depois, ela queria entrar na Marinha dos Estados Unidos e ser policial do canil. No início de novembro de 2025, Anna, seu pai, a esposa dele, Chantel Kapner, seus irmãos, irmãos postiços e seus avós, todos fizeram um cruzeiro juntos. A família estava navegando no Carnival Horizon, que viajava de Miami para o Caribe. Foi um cruzeiro de 6 noites que partiu em 2 de novembro e retornou em 8 de novembro. Mas apenas um dia antes do navio atracar de volta em Miami, uma descoberta perturbadora foi feita. Na manhã de 7 de novembro, uma camareira entrou na cabine que Anna estava compartilhando com seu irmão de 13 anos e seu irmão postiço de 16 anos, Timothy. Enquanto limpava, ela encontrou o corpo sem vida da jovem de 18 anos escondido debaixo da cama. Ela estava envolta em cobertores e coberta por coletes salva-vidas. A investigação da morte de Anna começou imediatamente, com autoridades e FBI analisando imagens de câmeras, dados de cartões eletrônicos e entrevistando pessoas no navio. A família de Anna contou que a viu pela última vez na noite anterior, durante o jantar, antes de ela ir para o quarto dizendo que não estava bem. Nesse momento, ninguém foi preso, porém, e a morte de Anna continuou sendo um grande mistério. O FBI entrou a bordo enquanto os passageiros deixavam o navio na manhã de sábado, em Miami. Um corpo foi retirado em uma maca antes de ser levado para fora do porto. É difícil acreditar que você estava ali quando isso aconteceu. Estávamos a cerca de 100 metros daquele quarto. Lindsay Allison estava no Horizon, a poucos quartos de onde tudo ocorreu. Ela lembra de um chamado médico na sexta-feira por volta das 11 horas. Depois disso, a segurança ficou o tempo todo e protegeu bem o quarto. A Temple Christian School em Titusville diz que Anna Kapner estudou na escola deles e, segundo relatos, ela é a vítima que morreu no navio. A escola postou fotos e uma mensagem na segunda-feira para as famílias no Facebook dizendo que você era uma jovem brilhante e de bom coração, cuja presença trazia calor e energia para a sala de aula. Sentiremos sua ausência diariamente, mas seu impacto e memórias seguirão vivos em nossos corações. O memorial no carro de Anna, ainda parado na escola, crescia a cada hora. Ela era tão doce, muito gentil, sempre presente para todos. Simplesmente uma coisa terrível. Ninguém sabe o que houve com a adolescente e como ela morreu. O FBI está liderando a investigação e a Carnival diz que, como este é um assunto em andamento sob a jurisdição das autoridades, cabe ao Escritório de Relações Públicas do FBI em Miami fornecer mais detalhes. Nosso foco é apoiar a família da nossa hóspede. Então, no dia 17 de novembro, mais pistas sobre o caso vieram à tona.
Depois que o ex-marido de Chantel Kapner, madrasta de Anna, Thomas Hudson, pediu uma audiência emergencial de guarda, o processo se tornou público. Nos documentos, ambos descreveram o filho de 16 anos, Timothy, irmão postiço de Anna, como um possível suspeito da morte dela. Disseram que ele foi para um hospital psiquiátrico após desembarcar do cruzeiro. Thomas escreveu que estava afastado dos filhos mais novos do casal e agora estava pedindo a guarda da filha de 9 anos porque temia que ela estivesse potencialmente em perigo, vivendo com alguém que estava sendo investigado por assassinato. A advogada de Chantel pediu ao tribunal para adiar a audiência, argumentando que, se ela tivesse que testemunhar, poderia incriminar o filho ou a si mesma. O processo também revelou algumas mensagens de texto que foram trocadas entre Chantel e seu ex-marido Thomas, incluindo uma no dia 8 de novembro, por volta das 19h30, quando Chantel disse para ele: "Preciso que você me ligue o mais rápido possível. É uma emergência." Então, no dia 9 de novembro, Chantel contou a Thomas que foi rapidamente falar com Timothy enquanto ele estava internado no hospital, e ele insistiu que não conseguia se lembrar de nada do que aconteceu na noite em que Anna foi morta. De acordo com os documentos, as autoridades encontraram imagens de câmeras de segurança mostrando Anna entrando na cabine com seu irmão postiço de 16 anos, Timothy. Ele foi a única pessoa, além dela, vista entrando e saindo do quarto na hora em que ela foi morta. Portanto, a polícia agora o investigava como principal suspeito. Nos documentos de custódia apresentados, o ex-marido de Chantel, Thomas, revelou outra coisa perturbadora sobre a família. Ele afirmou que o filho mais velho dele e de Chantel, que tinha 18 anos, voltou a morar com ele após uma briga violenta entre o adolescente e o marido de Chantel, Christopher, pai de Anna. Thomas também alegou que as crianças não foram devidamente supervisionadas durante o cruzeiro. Eles possivelmente foram autorizados a beber e havia acomodações inadequadas. Ela ficou sentada impassível enquanto o advogado do ex-marido falava sobre o cruzeiro. A jovem de 16 anos foi autorizada a beber. Os adolescentes receberam um quarto próprio para ficar. Apenas muitas circunstâncias que mostraram que a mãe, neste caso, não estava exercendo a supervisão adequada sobre essa criança. Por volta do mesmo período em que saiu a notícia sobre o meio-irmão de Anna, seu avô postiço, Christopher Donahue, declarou publicamente: "Não sei por que Anna estava em uma cabine com o meio-irmão. Tudo o que sei é que ela entrou naquele barco e nunca mais voltou. Você não vai do 0 ao 100 de uma vez. Mas não estávamos naquele barco." Todos estão de coração partido. Existem perguntas. Eu não acho que vamos saber algum dia. De acordo com os outros avós de Anna, que tinham ido no cruzeiro com ela, Barbara e Jeff Kapner, ela e seu meio-irmão Timothy eram como 2 irmãos inseparáveis. Barbara Kapner afirmou que a família tinha reservado 3 cabines no cruzeiro e que Anna e seus 2 irmãos adolescentes decidiram por conta própria ficar no mesmo quarto. A avó disse que tinha uma cabine maior e avisou aos adolescentes que, se eles não estivessem se dando bem, um deles poderia ficar com ela. Na última vez que viu Anna, Bárbara comentou que o aparelho da neta incomodava no jantar, mas mesmo assim ela participou da diversão. Segundo Bárbara, após o jantar, Anna lhe disse: "Mima, acho que vou voltar para o meu quarto. Não estou me sentindo bem." Mas a avó disse que Anna devia estar melhor algum tempo depois, pois se arrumou e desceu ao cassino com ela, onde jogou $20. Pouco depois, Anna foi embora dizendo para a avó: "Mima, eu amo vocês. Até mais tarde." Essa foi a última vez que Bárbara viu a neta. Ao divulgarem a causa da morte de Anna, foi determinado que ela faleceu em 6 de novembro em horário desconhecido. Ela morreu em decorrência de asfixia mecânica, e sua morte foi considerada homicídio. Vários veículos de notícias informaram que Anna morreu devido a um golpe com o braço no pescoço, movimento em que o braço envolve o pescoço. Dizem que, por isso, os investigadores acharam 2 hematomas na lateral do pescoço dela. A avó de Anna, Bárbara, declarou publicamente que a família foi informada de que não havia sinais de abuso sexual. Também não parecia haver drogas ou álcool no organismo de Anna no momento de sua morte. No entanto, os resultados oficiais da autópsia e da toxicologia ainda estão pendentes. Segundo Josh, ex-namorado de Anna e irmão mais novo dela, o outro adolescente hospedado na mesma cabine ouviu gritos e cadeiras sendo arremessadas na noite anterior à morte de Anna.
O irmão de Anna disse que ela estava no quarto com Timothy, e quando ele tentou entrar, o adolescente de 16 anos o impediu de fazê-lo. Então ele ouviu Timothy gritando com Anna de uma forma agressiva, mandando ela calar a boca. O ex-namorado de Anna, Josh, também disse que flagrou Timothy tentando ficar em cima de Anna alguns meses antes. Josh fazia uma chamada no FaceTime com Anna tarde da noite, enquanto ela estava deitada, quando seu irmão postiço Timothy entrou e tentou deitar sobre ela. Josh pegou ele no flagra e perguntou o que estava fazendo Timothy fugir. Mas Joshua disse que Anna sempre teve muito medo de contar a alguém o que tinha acontecido porque Timothy a ameaçava. Josh disse que, desde o início, Anna não se sentia confortável morando com sua nova madrasta e seus irmãos postiços. Ela sentia que mal os conhecia, pois seu pai, Christopher, conhecera Chantel há cerca de 1 ano. Anna também contou para Josué que Chantel tinha uma atitude ruim com ela e que era muito controladora. Para evitar o irmão postiço, a jovem de 18 anos passava muito tempo na casa de amigos. Ela tinha medo dele porque ele sempre carregava uma faca grande. Steven Weston diz que seu filho Joshua, que namorava Anna, presenciou um incidente perturbador durante uma chamada de vídeo pelo FaceTime. Ele viu o irmão postiço dela entrar no quarto enquanto ela dormia e subir em cima dela. Ele disse: "Pai, tentei contar aos pais o que estava acontecendo, mas não acreditaram em mim. Ele é obcecado, totalmente atraído por ela, sempre quis namorá-la." Isso é bem o contrário do que os avós de Anna estavam dizendo sobre como os adolescentes eram próximos. Meses se passaram e não houve mais notícias ou prisões no caso de Anna. Então, em fevereiro de 2026, foi descoberto através de documentos de custódia que Timothy havia sido acusado do assassinato de Anna. Ele também foi acusado de outra coisa que foi ocultada. No entanto, por um tempo, ele permaneceu fora da custódia policial e estava morando com seu tio, usando uma tornozeleira eletrônica após receber alta do hospital. Felizmente, isso não durou muito, porque no dia 13 de abril foi anunciado que Timothy, de 16 anos que anteriormente havia sido acusado como menor de idade, agora foi indiciado como adulto por homicídio em 1º grau e agressão sexual agravada. A audiência de custódia de Chantel e Thomas ocorreu em fevereiro de 2026, trazendo novas informações à tona. Chantel falou sobre como Timothy havia sido diagnosticado com TDAH e que ele tomava Concerta prescrito durante o dia, além de clonidina à noite para insônia. Chantel contou que cuidou dos medicamentos dele no cruzeiro, mas ainda assim ele perdeu 2 doses de clonidina. Uma das noites em que ele não tomou o medicamento foi justamente a noite em que Anna foi morta. E o motivo pelo qual ele não tomou foi porque Chantel tinha adormecido antes de conseguir dar o remédio para ele. A madrasta de Anna, Chantel, afirmou que Anna e seus 2 filhos, incluindo Timothy, eram muito próximos, como os 3 amigos. Agora, a mãe biológica de Anna, Heather, disse que só soube da morte da filha pela internet. Heather também foi impedida de comparecer ao funeral de Anna e tentou fazer parecer que era uma mãe amorosa, cuidadosa e de luto. Mas a verdade é que Anna achava que sua mãe não valia nada. Ela tinha sido completamente consumida pelo vício em drogas. E Anna deixou esses sentimentos bem claros em um dos seus últimos vídeos no TikTok. Muitos disseram que Heather não foi a única figura parental que falhou com Anna. Dizem que o pai dela, Chris Kepner, sabia que Timothy era obcecado por sua filha e já tinha sido inapropriado com ela. Chris também traiu a mãe de Anna, Heather, com uma babá de 15 anos. Ele tinha 24 anos na época. Mas assim que Chris se casou com essa babá, os pais dela decidiram retirar as acusações de violência sexual contra ele. Durante a audiência de guarda de Chantel, seu filho mais velho falou sobre como ela o sequestrou do pai dele, Thomas, um dia enquanto ele estava na escola. Ele disse que Chantel o segurou e Chris o colocou em um mata-leão para mantê-lo dentro do carro. O que me faz pensar, Chris já fez isso com Timothy antes? Será que foi por isso que Timothy matou Anna com o mesmo golpe? Thomas Hudson diz que nunca deu consentimento ou permissão para seus filhos irem no cruzeiro, mas Chantel os levou mesmo assim. Esse não é o único problema entre os pais afetando as crianças. No tribunal também soubemos que todas estavam em terapia por pelo menos 1 ano.
A criança mais velha testemunhou que Chantel e o pai de Anna, Chris, tentaram forçá-lo a se mudar para Titusville contra a sua vontade e até o contiveram no carro. E o que Christopher ou Kevin fizeram então? Eles me seguraram contra o banco e ele colocou o braço ao redor da parte de trás do meu pescoço, me prendendo contra o banco da frente. Ela também me segurou ali. Sua mãe ainda estava na frente ou foi para o banco de trás? Naquele instante, ela foi para o banco de trás e começou a me segurar. E aí, Christopher Kevin, o que ele fez com o braço? Ele passou o braço no meu pescoço e me empurrou contra o banco da frente. Sua cabeça ficou presa no banco da frente? Sim. Senhor, e você permaneceu consciente o tempo todo ou chegou a desmaiar? Acredito que desmaiei 1 ou 2 vezes. O resto da família de Anna a descreveu como uma pessoa muito agradável de se ter por perto, e as pessoas diziam que ela tinha aquele tipo de energia que simplesmente atraía você com o sorriso dela. A família contou que ela havia feito o teste para as Forças Armadas, já conversava com recrutadores e tinha escolhido a carreira. Ela queria fazer algo que ajudasse a comunidade dela. Ela nunca teve filtro e isso fazia parte do charme dela. Seja praticando novas maquiagens, mesmo sem ter para onde ir, fazendo TikToks na frente do espelho ou ouvindo uma playlist perfeitamente escolhida no barco, Anna vivia cada dia de corpo e alma. Ela amava o sol, a água, os dias de barco, os dias na ilha e os dias de praia. Qualquer coisa que a ajudasse a absorver a luz que irradiava aos outros. Uma celebração da vida foi realizada para Anna Kepner em 20 de novembro de 2025 na Igreja Grove, em Titusville, Flórida. A família dela pediu que não usassem preto. Em vez disso, eles foram incentivados a usar cores vivas em homenagem à alma brilhante e bonita de Anna. Obrigada por ouvirem a história da Anna. É inacreditável que ela tenha sido colocada na mesma cabine que seu irmão postiço, de quem ela já havia dito ao pai que tinha medo, mas ninguém parecia ouvi-la. E então, quando ela morreu, eles mentiram e disseram que ela era muito próxima de Timothy. Esse é um caso que eu definitivamente gostaria de acompanhar. Então, se você quiser atualizações sobre esse caso, é só me avisar. Se você gosta de crimes reais e quer me ouvir falar sobre isso, então não esqueça de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo. Ative as notificações para saber quando eu postar vídeos novos, o que ocorre ao menos 2 vezes por semana. Obrigada por assistir a Wicked World. Até a próxima, se cuidem. Tchau. Obrigada aos apoiadores de A Wicked World. Agora tem ainda mais conteúdo de Mundo Cruel no Patreon. Então, confira em patreon.com/awickedworld ou use o aplicativo do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Você tem uma sugestão de história que gostaria que eu cobrisse? Se tiver, me envie um e-mail para awickedworldtruecrime@gmail.com.